Eu acho que todos os nichos podem render se aquela pessoa acreditar. A gente não tem nenhum produto abacaxi na companhia. E a maior dificuldade na minha adolescência, a adolescência do irmão, era o fato da gente fumar maconha. E isso ser uma contravenção, né? That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que essas campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, em vez de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe, jornalista especializada em cannabis, e essa é a segunda temporada de Segredos do Ramo, uma série do Cannabis Hoje Pode, com entrevistas sobre empreendedorismo e negócios. Por aqui eu converso com os principais profissionais do ramo, a fim de conhecer os caminhos, as dores e as delícias de trabalhar com essa planta poderosa em uma indústria que cresce rápido, diante de um processo de legalização que já está rolando a todo vapor. A segunda temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de USA Hemp, Aleda, Simples Cannabis, Umora e Easy Labs. Essas são empresas que reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade para promover o crescimento do setor com informação e normalização do que um dia foi tabu. Gostou? Então fica aqui que eu já volto. Qual é o valor do conhecimento em uma área que progride a cada dia, em um campo onde novas descobertas e desafios surgem constantemente, especialmente para o profissional de saúde que é prescritor de cannabis? Pensando nisso, a USA Hemp criou a USA Hemp Academy, com uma missão clara: disseminar o conhecimento mais atualizado e abrangente sobre a terapia canabinoide, por meio da realização de simpósios presenciais por todo o Brasil, aulas online e uma plataforma de ensino. Ficou interessado em aprender mais? Visite o site usahemp.academy e descubra quando e onde será o próximo simpósio. Junte-se a nós nessa jornada de aprendizado e descoberta. Se o tema aqui é empreendedorismo, o meu convidado de hoje nada de braçada. Ele, ao lado do irmão, fundou uma das principais marcas de seda para enrolar fumo, inovando inclusive na matéria-prima. Vamos entender melhor isso, pois é disruptivo demais. Hoje, eles exportam seu produto para mais de 50 países. Inovação, aliás, parece ser a palavra de ordem no seu dia a dia. E ele mostra isso na prática. Além da cannabis, ele também atua no ramo hoteleiro e empreende com um E maiúsculo. É isso. Giorgio Volong, seja muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Olá, Anitta. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por a gente poder falar desses assuntos maravilhosos do nosso cotidiano. Obrigado você, Jorge, por tudo que você tem feito pelo Cannabis Hoje Pode e pela sociedade, que inclusive eu vou querer saber. Li por aí que você... Bom, pra quem não sabe, Jorge tá baseado no Rio Grande do Sul, então tá vivendo ali tudo isso que aconteceu com as enchentes. E aí eu soube que você até adiantou umas contratações que você tinha programado pra fazer, pra ajudar ali o pessoal também, pra ajudar a comunidade. Conta pra gente um pouquinho disso, então. Legal, Anitta. Na verdade, a gente nem adiantou, né? A gente efetivou o que vem acontecendo no meio dessa loucura aqui no Rio Grande do Sul. O fato é que no meio de toda essa adversidade que a gente passa e que o Estado passa, a empresa, por ter havido um planejamento, a gente não sabia o que, mas a gente chamava de planejamento de segurança, estoque de segurança, gestão de segurança. No momento dessas chuvas, a gente usufruiu dessa gestão de segurança. Então isso nos deu condição de entregar o nosso produto para o mercado, continuar produzindo e absorver essa demanda que apareceu e que trouxe esse crescimento e
de fato fez com que contratássemos mais pessoas. Se não me engano, nos últimos 15 dias foram 22 pessoas. Uau! Que bom que você teve essa oportunidade de incidir sobre a comunidade aí em volta da Aleda. E, Giorgio, então, antes de começar para valer a entrevista, aqui com o nosso ritual é sempre perguntar o que você queria ser quando crescesse. Então, por favor, conta pra gente. Essa pergunta é perigosa, porque quando os grandes cantores responderam que eles queriam chegar logo após, eles não ficaram mais entre nós. Verdade. Se eu tentar fatiar essa tua pergunta numa radiografia da adolescência para cá, eu acredito que eu já atingi o que eu queria ser, né? Isso não tem a ver com dinheiro, isso não tem a ver com nada material. Quer dizer, tem a ver. A gente queria chegar ao ponto de trabalhar com aquilo que a gente sempre gostou, né? E a maior dificuldade na minha adolescência do meu irmão, era o fato da gente fumar maconha. E isso ser uma contravenção, né? Todo mundo teve grandes sonhos, os meninos normalmente, né? Quero ser jogador de futebol, quero ser bombeiro, quero ser, enfim. Mas normalmente tem os mais comuns. A gente deu a sorte de poder trabalhar de forma legal com aquilo que a gente sempre fez. Então, nós começamos num ano muito ainda difícil para se falar de maconha, em 2006, em maio de 2006. Né? Completando 18 anos, né? Completando 18 anos esse ano, e era uma época muito difícil, né? Então, ter superado, ter sido resiliente, ter tido meu irmão ao meu lado. Há 18 anos a gente está junto como empresários, e sempre foi uma relação excelente. Então, respondendo a sua pergunta, já cheguei onde eu queria quando eu era pequeno, quando eu era adolescente. Agora eu almejo outros propósitos, né? Mas aquele primeiro, acho que esse era o intuito da sua pergunta, né? Aquele primeiro propósito era isso, era poder trabalhar com o que a gente gosta, trabalhar com o que eu gosto, e a gente faz isso, né? Não faço isso E é uma hoje. baita conquista, né? Assim, a gente olha pra isso e causa surge uma inspiração, surge uma inspiração no nosso coração, porque de fato é tudo que a pessoa quer, né? Pelo menos a pessoa comum ali da vida, o meu ouvinte, certamente. E aí, conta pra gente como é que foi essa história maravilhosa de como surgiu a Aleda, né? Essa invenção do papel de celulose, que é uma coisa de vocês, né? Tecnologia brasileira, inteligência brasileira, pensando no que o mundo todo hoje fuma. Bom, como eu falei, isso começou em 2006. Meu irmão Renato conheceu essa matéria-prima que era usada para outros fins, né? Ela era usada para fins alimentícios, e quando ele viu aquela transparência, ele achou que era plástico, queimou, mas viu que era papel. Um amigo havia apresentado, ele foi atrás de entender como beneficiar esse produto para esse fim, o fumageiro, né? Enfim, de roll your own. E assim ele o fez. Ele foi atrás com a mulher dele, um ano e pouco atrás desse produto, e ver a viabilidade. Um dia ele chegou com esse produto lá e falou assim, cheguei, tá aqui o produto. Transformou esse produto numa marca. Eu, na época, trabalhava como vendedor, vi aquilo que o Renato tinha feito. Falei, vou abrir uma empresa para vender o que você fabricar. Então, tudo que você fabricar eu posso vender? Ele falou, vamos embora. Aí eu me juntei a mais 2 amigos na época, e assim começou o negócio. E a gente começou a trabalhar. Em um ano a gente já tinha passado de 20 e tantos países. Acho que em um ano e meio a gente chegou a mais de 50 países. Esse foi o prazo. Meu irmão é melhor do que eu em datas. Mas foi muito rápido. E você cuidando das vendas internacionais também? Desse comércio exterior? Também, mas nesse período foi o sócio que eu procurei, porque eu tinha um amigo, né? Eu tenho esse amigo, um amigo poliglota, e já falava muitas línguas desde sempre, e ele ajudou a encabeçar a internacionalização do produto, né? E o primeiro boom do produto foi no Boom Festival Portugal, em 2006, por intermédio também de um amigo
trabalhava com a gente, enfim. E aí nasce a Leda. A Leda nasce em 2006 no Festival Portugal. Cara, e nesses 18 anos, como é que tem sido, assim, pra você, né? O que você tem visto em termos de evolução de mercado? Porque, de fato, a gente tem muito pouca gente que tá aí desde há 18 anos. Então, quero muito te ouvir, assim. Anitta, uma grande satisfação por nós sermos um dos precursores desse mercado. A maioria das marcas mais antigas, todas conversaram conosco antes de começar os seus negócios. E o legal é que isso trouxe um bom relacionamento com todas elas. Então, quando você fala de mercado, obviamente nós somos concorrentes na rua, temos as nossas disputas por gôndola, por estratégias, mas esse mercado se relaciona muito bem, né? Então, a gente tem bom relacionamento com os donos, os empresários, os CEOs das companhias. Então, esse é um dos grandes legados, né? O fato de ter começado lá atrás. E mercadologicamente, em 18 anos, a gente buscou bastante evolução dentro do segmento e também em outros produtos, né? Hoje a companhia ela tem 7 marcas, 42... Todas debaixo do guarda-chuva da HBT, não é isso? Me explica um pouco, porque eu ainda tenho essa confusão, assim. Então, a Leda é uma marca, a Leda nasceu primeiro, aí depois vocês sentiram a necessidade, foram criando outras marcas e sentiram a necessidade de colocar alguma coisa embaixo da HBT. Conta pra gente isso. Bom, vamos lá. A HBT é a instituição, é a parte institucional onde a gente pode se comunicar de forma legal pela gama de produtos que nós temos hoje. Então, se você pegar o nosso histórico de comunicação, ele é um histórico bem pé no chão em relação ao nosso anarquismo, como tudo começou, né? Então, o tempo passou, a gente foi entendendo melhor como se comportar, porque ao fim e ao cabo, a Leda é uma marca, ela não é uma empresa. O Rai Tobacco é uma marca, a Crema é uma marca e assim por diante. Então a HBT foi constituída para ser o guarda-chuva dessas 7 marcas e de outros projetos que estão em andamento para que a gente tivesse condição de cumprir aí com todas as etapas e as formas legais do negócio, né? Então a HBT é a nave-mãe, é a parte da instituição que tem aí os seus filhos, que são essas 7 marcas. E aí tem o quê? A gente tem tabaco, a gente tem seda, obviamente, piteira, o que mais? Bom, vamos lá. De tabaco, hoje nós temos a marca Rai Tobacco, a marca Rainbow, a marca A Crema e a marca Tabaquim. Essas marcas têm as suas versões, então cada uma delas é uma SKU, mas são 4 marcas as de tabaco. Falando de seda, a gente tem a marca Aleda, que aí tem a celulose, o papel convencional, o papel unbleached, enfim, as suas gamas de produtos. A gente tem a marca King Paper, que é uma marca mais popular, também com suas gamas de produtos. E também a gente tem a linha de Blunt, né? Então a marca King Blunt, também falando de inovação, foi a primeira marca nacional a ser inserida. A gente conseguiu inserir a primeira marca nacional há muitos anos atrás e é uma marca hoje referência. Nosso produto ele não vai tabaco, então a gente trabalhou durante muitos anos com a indústria para poder sair do tabaco e oferecer algo mais natural, com o viés da redução de danos. Então, hoje a gente tem aí o King Herbal Wrap. E o que tem dentro? A matéria-prima são ervas, camomila como sua essência, sabores e odores por via de terpenos naturais. Boa. E aí, durante esses 18 anos, né, que você notou aí essa boa onda no mercado, que é muito, muito interessante que haja, né? Porque a gente não vê isso acontecer em outros
nichos dentro da cannabis, então que bom que foram vocês os primeiros para já estabelecer esse ambiente amistoso entre os concorrentes. E aí eu queria saber quais erros você, de repente, teria evitado, ou quais acertos você gostaria de ter tomado antes, assim, se você, olhando, né, fazendo essa perspectiva. Nossa, são muitos ali, cara. Imagina. São muitos. Mas eu tenho certeza que veio um assim na sua cabeça. Pim. Eita, você sabe que foram tantos que talvez tiveram pim, 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 pim. Sim. Eu cheguei com a tua pergunta, a minha resposta automática é impossível não cometer erros. O meu grande aprendizado no decorrer desses anos, principalmente nos últimos 8 anos, é que entendendo que os erros sempre vão acontecer, você se planejar e se cercar para que ele tenha o menor impacto. Eu acho que esse foi o grande aprendizado e uso o exemplo dessa tragédia no Rio Grande do Sul, né? O fato de estarmos preparados, e isso foi uma equipe imensa de pessoas que trabalharam. Então, normalmente as pessoas falam do Giorgio no singular, mas a verdade é que o Giorgio é só uma figura representativa de uma centena de funcionários e colaboradores que seria impossível a gente conseguir realizar, como por exemplo agora na tragédia, se não fosse isso. Então, o meu grande aprendizado foi evitar, eu acho que não dá para evitar, acredito de fato que erros estão aí, é assim mesmo, assim como a gente nasce, vive e morre, isso não muda. Erro faz parte do teu crescimento, mas quando você saca o mais rápido possível, e esse é a grande dica, é você poder dividir para multiplicar. Quanto mais pessoas colegiarem uma decisão, menor vai ser a tua chance, ou menor será o teu prejuízo. Tá, então vocês ouvem também outras pessoas, né? Não é só os Aleda Brother. Foi durante muitos anos, que é o que consegue me dar o punch para essa resposta que eu acabei de te dar. Não entrei em detalhes, mas posso te garantir que tem fardos e fardos de erros. E há 8 anos, a gente entende que dividir para multiplicar era muito importante. E a gente começa a praticar e trazer colaboradores e prestadores de serviço, e hoje a empresa atua como uma mesa de conselho, existem conselheiros profissionais, as decisões não são mais dos fundadores, ou seja, são dos fundadores, mas pautada no que se ouve do conselho, né? Essa é uma grande mudança. Antes, sentávamos os fundadores e trabalhávamos ali com o que tínhamos na mão e com os achismos que tínhamos, né? Enfim, como todo mundo começa na vida. Quando a gente entende que ter a informação, ter o dado era muito importante, então o nosso pilar de investimento em sistema, em conhecimento, extração de dados, controladoria. Então a empresa hoje ela tem uma controladoria interna, ela tem uma controladoria externa, ela tem um conselho interno, ela tem um conselho externo e ela colegia as suas decisões numa métrica que foi desenvolvida aqui dentro. Então, isso é um grande ativo que a companhia foi se alicerçando no decorrer dos anos, né? Não, e parece que tá dando muito certo, porque eu publiquei na Forbes um tempo atrás uma matéria sobre o mercado auxiliar do uso adulto no Brasil, e depois de recolher dados, né, inéditos das maiores empresas do setor, eu constatei que a HBT é a marca que mais fatura no nicho e fatura um 20% a mais do que a segunda colocada. Então, de fato, parece muito bem acertado esse rumo que vocês tomaram. Hoje, qual é o carro-chefe de vocês, assim, que impulsiona números recordes, assim, ano a ano? A mesa de conselho. Beijo pra mesa de conselho! Anitta, o carro-chefe, essa tua pergunta é interessante,
porque eu tenho um carro-chefe em cada segmento. Então, se você falar de tabaco hoje, a companhia ela tem 4 marcas. As 4 marcas elas despontam do 1 ao 8 e a gente tem posições privilegiadas em algumas. Blunt, também a gente tem uma posição privilegiada na marca King Blunt. E assim vai. Então, mais uma vez, a gente não tem nenhum produto abacaxi na companhia. Então, todos os produtos, eles têm a sua importância na composição daquele mix, para aquele CMV e para aquele resultado, né? Mas trabalhar com tabaco é bem diferente de trabalhar com seda, né? Por exemplo, assim, sei lá, o que te dá mais prazer ou o que te dá mais retorno financeiro? Os dois me dão prazer, porque o tabaco nos dá muito trabalho. Pois é. Muito trabalho de verdade. E demanda também muito investimento e também bastante respaldo e metodologias, enfim, é uma demanda bem robusta. As sedas, tradicionalmente falando das sedas tradicionais, elas têm uma dificuldade, um trabalho diferente, né? Que é um trabalho mais de posicionamento de marca, né? E as dificuldades do mercado são diferentes. Então, para comunicar seda ou para comunicar qualquer tipo de produto, as leis são as mesmas. Na prática, as leis são as mesmas, mas no dia a dia se olham de forma diferente. Bom, então agora a gente vai para o intervalinho e já a gente está de volta. Chegou a revista Brisa, a cultura canábica em comportamento, bem-estar e justiça social. Com reportagens e entrevistas exclusivas, a Brisa fala dos assuntos que importam às mentes mais curiosas. Legalização e regulação de um mercado que já existe, mas também arte, política, saúde e economia. É sobre um jeito de viver. Todas as quintas-feiras, uma nova edição da Brisa, que você acesse em brisa.com.br ou no Instagram, @brisa_revista. Brisa é BREEZA. Opa, estamos de volta nesse papo massa com o Giorgio Volonghi, o Ale da Brother, um dos empreendedores mais antigos que nós temos no ecossistema da cannabis no Brasil. E Giorgio, você empreende também em outras áreas, não é isso? Tem um hotel que você abriu, se não me engano, logo antes da pandemia. Conta pra gente como é que foi e tá sendo empreender no setor hoteleiro. Bom, a história do hotel é muito legal. Tem uma praia que eu e minha mulher, nós sempre frequentamos, que é lá na Praia do Espelho, tá entre Caraíva e Trancoso. E é um lugar magnífico, ela é considerada, acho que entre as 10 mais bonitas do Brasil durante muitos anos. Depois, acho que se você procurar, você vai ver, tem dados incríveis lá da Praia do Espelho. E minha mulher sempre teve um sonho de conseguir ter alguma coisa ligada a esse segmento. E era só um sonho, e um dia a gente estava lá e apareceu uma oportunidade e minha mulher falou o que você acha da gente ir lá falar com o baiano? Falei, acho legal, a gente se dá bem com ele, um cara incrível, uma família incrível. E a gente foi lá conversar com ele e dali nasceu a oportunidade da gente arrendar aquele lugar, da gente poder desenvolver um negócio. A gente pensou no projeto, desenvolveu o projeto, e aí mais uma vez na minha vida, entendendo que dividir para multiplicar seria muito bom, porque o projeto ficou muito grande, a gente decidiu trazer alguém, um amigo, um empresário que pudesse dividir aquele sonho ali que a gente havia desenhado. E essa história é muito interessante. Quando esse projeto iniciou, a gente chamou um grande amigo para fazer parte, e esse amigo super topou. No meio do caminho, ou quase no final desse caminho jurídico de se compor todas as estruturas, teve um problema familiar, enfim, muito triste, e esse amigo não pôde mais participar. E aí, conversando com a minha mulher, a gente fez uma lista de 4 nomes que a gente gostaria de propor, pudesse se encaixar ali naquele negócio, né? E um dia antes de eu ligar para a primeira pessoa, meu telefone toca, um amigão me ligou para perguntar como é que ele fazia para ter um cachorro tão educado que nem o nosso, porque ele tinha acabado de comprar um Golden.
E no meio desse papo, eu falei, e você, como é que você tá, irmão? Ele falou, tô bem, mas tô de saco cheio de São Paulo, tô pensando em me mudar, tô pensando em ir pra Portugal, tô pensando em abrir uma pousada no litoral norte. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Eu falei, olha, meu, tem um projeto. Eu falei, tem um projeto, parece que se encaixa com isso que você tá me falando. E faltava um dia para eu ir para São Paulo. O fato que eu dividi esse sonho com esse casal, eles de pronto toparam esse sonho, a gente foi para lá, eles cacifaram e nasce essa pérola, essa joia, que é o Maion Hotel e Boutique, que nasce há 3 meses antes da pandemia, 3 ou 4 meses antes, e quando passa a pandemia, a gente já está entre os 5 hotéis mais falados ali da costa. A gente completa agora 5 anos, e nesses 5 anos a gente chegou a um lugar muito legal nesse meio hoteleiro, que é uma das referências na Praia do Espelho, né? Então, você pega os reviews do Google, são muito legais de se ler. Vocês pensam em continuar, assim, ampliar isso? Expandir essa rede? Anitta, esse projeto, quando nasceu com nós 4, né? Ele era um projeto, primeiro, para ser feliz, também era um projeto para se pagar, e se ele desse dinheiro seria um baita de um gol, né? O que a gente não queria era colocar dinheiro do bolso ou pagar para trabalhar. O meu sócio também tem outros negócios, o meu core é HBT, então a gente não está no dia a dia, né? Na operação. A gente participa de forma administrativa por trás. Então, ampliar, acho que não. Acho que a gente não pensa em ampliar. Eu acho que a gente pensa em administrar isso que foi construído de forma muito legal, muito bem pensada. Eu tenho 2 filhos muito pequeninos, meu sócio tem um filho muito pequenino, então poder ter aquele lugar e os nossos filhos poderem conviver e a gente poder ter acesso a isso. E um outro grande ativo desse negócio, que era um dos fortes fatores, é o network que aquele lugar cria. É impressionante o network que você tem lá e que você encontra as pessoas da forma mais inusitada, né? Chinelo e bermuda. Então é muito legal, porque está todo mundo ali desprovido, mas que é um lugar muito bem frequentado e que você cria um pool de relacionamento fantástico. Bueníssimo. Então, para quem for para a Praia do Espelho, é Trancoso, né? É Trancoso. Para quem for para a Praia do Espelho, liga para o Maion, fala com a Larissa, a gente te busca no aeroporto. Opa! A gente cuida de você. Que delícia, que convite. E, Jorge, voltando para a Leda, queria saber para onde a Leda está indo, né? Qual é o caminho que vocês têm buscado nesse momento? Se é mais uma coisa de inovação, de sustentabilidade, de incorporação de novos produtos? A gente está atuando nessas 3 frentes, Anitta, né? Todas as alternativas, elas são verdadeiras. Esse é um ano onde a gente consolida a nossa maioridade. Como a gente falou no primeiro bloco, 18 anos foram completados agora em maio. Tem muito trabalho projetado ainda para ser conquistado nesse próximo semestre. Virão bastante novidades. Acredito que muitas delas consigamos apresentar na Expo Cannabis 2024. Mas tem bastante novidade vindo por aí. Tá, e aí assim, já que a gente entrou aqui na Expo Cannabis, a gente tem visto os eventos canábicos pipocarem no Brasil. As maiores marcas brasileiras estão presentes, se não em todos, pelo menos na maioria deles. Só que aí a Leda veio e fez diferente, né? Em vez de vocês só entrarem como expositor, patrocinador e tal, vocês entraram com o pé na porta, já como sócios da Expo Cannabis Brasil. Então eu queria que você contasse pra gente como foi que rolou essa oportunidade, como foi que ficou clara a ideia de que, além de expor, vocês deviam mesmo era escalar. Tudo começa da mesma forma. E eu agradeço todos os dias a esse universo maravilhoso. Eu começo a primeira sociedade, eu e o Renatinho, meu irmão. Então, já tive o privilégio de ter o Renato como sócio, né? Além de ser meu irmão, é um cara incrível.
Logo depois aparece o William Jambeiro, que, vira nosso irmão de coração. E é o terceiro sócio da HBT, né? Então nós somos 3 sócios hoje na HBT. E aí aparece a Expo por intermédio da Larissa, que vem por uma história que começa com a Mercedes e com seus sócios. E, eu tive a bênção de conhecê-los e ver essa oportunidade e eles darem para nossa companhia a oportunidade de fazer parte desse sonho, dessa história, dessa possibilidade ainda então, né? Então, tudo começa nessa oportunidade, saca? Que a Lari, o Nifo, enfim, o Dave, o Celso, enxergaram a nossa de poder abraçar naquele momento. E aí começa essa jornada. O primeiro jogo foi o ano passado, onde a gente cumpriu com as metas ali colocadas por nós e muito mais. Exatamente, fizeram história. Furando essa... Não sei se eu posso falar assim, mas eu entendo que a gente furou uma bolha, né? Chegando a muitos países e sendo comentado em todos os tipos de mídia, com presença importantes. Então foi sucesso. E agora esse ano a gente também está batalhando para conseguir consagrar a segunda edição. A Larissa nessa linha de frente, né? A Lari faz um trabalho... Bom, nós somos privilegiados, né? Eu sou casado com uma mulher incrível. A HBT, 95% da HBT são mulheres. A Expo é liderada por uma mulher. Por 2, né? No Brasil. Por 2. Então, o que eu vou dizer? Na verdade, por 3, né? Porque tem a Vicky, né? Claro, sócia da Match, tem a Match e a Vicky de mulher, né? E tem a Lari nos representando aqui no Brasil. Mas vem cá, sempre pareceu que era uma... Assim, quando surgiu, vamos entrar na Expo ou não vamos? Sempre pareceu uma coisa, vamos, claro, isso vai ser um estouro, não tem nem o que pensar? Ou teve uma coisa, um será ali em algum momento? Nunca teve será. Foi uma coisa muito... Quando isso aconteceu, Anitta, eu, Renato, Miriam, nós estávamos vendo já algumas possibilidades de poder criar uma estrutura. Então já havia esse sonho e já havia essa aprovação pela mesa de conselho, né? Então esse norte já havia sido dado. Para um evento especificamente? Ou vocês estavam cogitando outras? Para se fazer uma expo, para se fazer um evento, para se desenvolver um projeto. Boa. Vamos chamar assim, para se desenvolver um projeto. E aí, numa conversa com a Lari, apareceu essa oportunidade. Eu busquei, assim, foi uma coisa do universo. A gente buscou, foi muito legal. Talvez essa pergunta seja boa de você fazer para a Lari, porque eu não lembro detalhes. Eu sou ruim com detalhes, mas eu lembro que foi assim, conversando com a Lari. Não, mas é o que você acabou de dizer, né? Você já estava atrás disso, você já estava aberto para o universo para rolar uma coisa nesse sentido. E aí eu acho que, de novo, isso que você fala de ser privilegiado, e Deus tem os seus preferidos, realmente, eu acho. Porque foi um golaço, né? Eu fico assim de me colocar numa posição de preferido. Não, isso é por minha conta. Mas tem ali uma coisa muito legal do universo, e ainda mais sendo proveniente destas pessoas que fazem parte. Então não é só um negócio. Talvez esse negócio com outras pessoas... Com certeza. Não sei se faríamos parte. Então, além do projeto e da oportunidade como negócio ter sido legal, ter sido boa, as pessoas envolvidas, sacou? As pessoas envolvidas. Então, esse trabalho que a Lari tem, esse relacionamento que a Lari tem, mais a história que a Mete construiu com sócios dela, e esses 10 anos da Expo lá, essa quebra de paradigma e poder trazer para o Brasil, é que demais, né? Então, foi só bênção. Mas ainda estamos lutando para a segunda edição. Mas lutando em que sentido? Porque
se tem um evento que tá garantido, assim, no Brasil, no coração do público e tudo isso, é a Expo, né? É a Expo, mas evento no Brasil é sempre evento no Brasil, por isso lutando, né? Quando a gente fala de Expo Cannabis, a gente está falando de um tema que é dúbio em outros claros em âmbito negativo, né? Então, essa resiliência, quando eu falo da gente lutando, é uma resiliência diária, né, Anitta? 18 anos de resiliência, né? E nesse caso, uma Expo, uma magnitude bastante parruda. Total. Né? Alvará de evento é uma semana do evento. É bem loucura, assim, né? Tipo, brinca ali com o seu coração. né? Aliás, você acha que vai ter, assim, algum reflexo? Vamos supor que passe essa PEC maluca, desvairada das drogas. Você acha que a gente corre o risco de que seja dificultados conquistas que a gente já tem? Então, por exemplo, né? Lá quando você começou com as sedas, quando vocês começaram, tinha uma criminalização, inclusive, nesses objetos, né? Então, eu queria saber se você acha que isso se periga voltar a esse patamar e se, por exemplo, a realização de uma feira do porte da Expo Cannabis pode ser dificultada por ter uma loucura dessa na Constituição brasileira. Acho que pode ser impactado, sim. E é retroagindo, né? O que você falou, uma loucura plena. Você foi boa na sua colocação. Há 18 anos atrás, era um problema bastante grande andar na rua, né? Fumando, portando. E isso sendo branco, privilegiado. Então você imagina para quem não tem o privilégio, né? Como é dito, no meio desse sistema. Acredito que pode sim retroagir. Eu fico muito feliz de ter sido aberta essa possibilidade agora, né? Pelo Toffoli, se não me engano, e espero que essa chama não se apague. O que não muda nada para quem compra e vende para quem usa, né? Não muda nada. Só continua sendo essa vergonha. E para não entrar em temas diversos, para mim é uma vergonha financeira. Eu não vou falar em temas políticos, não vou falar em temas raciais, temas financeiros, né? Então, entendendo que o Brasil tem alguém fazendo essa gestão, é muito dinheiro que a gente está deixando de arrecadar, podendo ser usado de forma inteligente. Então, aí os dados para não contestarem a Magia, que é uma referência, junto com o Thiago, na Caia Mind, que é um poço de dados e informações, e ali você tem números que te deixam abismados, chocantes, em relação ao que poderia ser feito no nosso país, nesse segmentinho pequenininho que a gente está. E aí, George, eu já falando disso, assim, né, deve ter muita gente ouvindo esse nosso papo e pensando, eu quero seguir os passos do Joe, vou lançar uma marca de seda e tal, mas eu, como jornalista observadora do mercado, diria que já não tem muito espaço para empreender em papel de seda, que esse nicho, digamos, já está mais consolidado. Então, dá umas dicas para nossa audiência dos nichos que você considera interessantes que ainda podem render para a galera empreender hoje. Anitta, eu acho que todos os nichos podem render se aquela pessoa acreditar. No nicho de papel que você citou, que de fato ele tá bastante exaurido, mas eu acredito que o sol é para todos e a oportunidade é para poucos. Então, eu acho que se for para ele vai entrar na seda e daqui a pouco a gente vai tomar café junto, pô. Se for no tabaco, a mesma coisa. A gente vai sentar e vai tomar café junto. Então, a dica que eu dou, acredita. Todo mundo vai falar que é difícil e é mesmo. Eu também. Mas acredita, qualquer que seja o nicho. Se você acredita no segmento, não importa se é nas sedas, se é na redução de danos, se é na piteira, se é no filtro, não importa. Vai e faz e vai dar certo. Boa. Então, chegamos na hora dos quadros. Bora para os quadros? Bora. Bora, então. O primeiro, a gente gosta de ouvir, a gente quer ouvir uma história, assim, de um fracasso, de alguma coisa que não deu certo, que você, de repente, aprendeu alguma coisa, né? Que geralmente é isso que os fracassos nos trazem, bons aprendizados. Então, eu queria saber o que você tem aí para contar pra gente, compartilhar. Fracasso? O maior fracasso
foi não ter tido boa gestão quando o volume financeiro, primeiro volume financeiro de dinheiro que passou na nossa vida, a gente não soube administrar, gerir. Mas gerir enquanto empresa ou enquanto CPF? Que é em âmbito geral, né? Porque é difícil alguém fazer bem uma coisa aqui e a mesma coisa fazer mal do outro lado. Eu não acredito muito nessas pessoas, por verdade. Mas é de fato, só esse. Acho que foi não saber gerenciar tudo isso. E aprendeu o quê? A duras penas? Ou já viu que tava errado, já opa, vou endireitar? As pessoas endireitam de uma vez dependendo da bordoada que tomam, né? Exato. Bordoadas mais fortes exigem mudanças mais drásticas. E quando a gente fala do bolso, é dolorido, né? E o fato de você exercer aquelas mudanças não quer dizer que você mudou certo. Quer dizer que também não vai errar de novo. Também. Então lembra lá do conselho que eu falei, que eu dei, né? Que você falou que eu dar qual o conselho que eu daria? Foi o conselho que eu criei, entendeu? Criar um conselho como conselho. Exato, porque o barato é esse, é colegiar. Então, eu acho que é essa. Bom, e aí o segundo quadro é o legalizou e agora? Então o que muda na sua carreira se amanhã legalizar no Brasil? Tudo. Tudo o quê? Você vai Muda montar uma plantação, você vai... O que você faria, assim, tipo... Anitta, eu não posso te dizer o que eu faria, mas eu posso te dizer o que a gente está fazendo. Se isso for legalizado, e eu dividir contigo que a gente acredita no pré antes da ação, ou seja, planejamento é mais importante do que execução. O que eu posso te dizer é que se for legalizado amanhã, estamos preparados a estar nos mais diferentes pilares e poder crescer e usufruir desse benefício. Isso eu posso te garantir. Então tem uma esperança para que isso aconteça. Bom, a gente falou agora há pouco que a resiliência é algo que faz parte do nosso DNA. O que vai sendo moderado ao passar do tempo são os indicadores que te fazem colocar mais investimentos de tempo, dinheiro ou pessoas, ou menos investimentos com tempo e pessoas e dinheiro. Então, esse é um departamento que nasceu e permanece vivo e que tem bastante coisa que já foi trabalhada e está incubada e outras em pleno desenvolvimento. Somos uma companhia internacional, temos uma visão internacional para o nosso negócio, ao passo que a gente também tem uma visão de popularizar muita coisa no nosso mercado nacional, dadas as diferenças no nosso dia a dia. Então, se for legalizado amanhã, ou se for descriminalizado, ou se for regulamentado, tudo muda. Então chegamos aqui ao terceiro e último quadro, que é o Cannabis Indica, onde a gente quer uma sugestão de conteúdo ou de pessoa, enfim, alguma coisa que você quer sugerir pra audiência, Jó. Pô, quero sugerir você. Olha só, mas assim, mereço tanto? Eu quero sugerir você, quero sugerir o seu trabalho, quero sugerir as pautas que você fala. Aliás, esse é um dos motivos pelo qual a gente tá e que eu tô aqui contigo, né? Então acho que eu posso te usar. Pô. Acho que você. Sim, mas aí a galera já tá aqui, né? Já, quem não conhecer ainda as coisas que eu faço, pelo amor de Deus, entra lá, brisa.com.br, cannabishoje.com.br. Tá, mas vai, falando sério. Eu tô falando sério. Posso te falar uma coisa? Dar referência pras pessoas é uma coisa muito perigosa. Eu não gosto de dar referência pras pessoas, porque cada pessoa tem uma maneira de ver e de ouvir aquilo, né? Eu procuro sempre falar do que tange ao meu quadrado e daquilo que eu posso gerenciar. Minhas palavras, minhas sociedades, minha família. Mas usar como referência alguém, puta, é tão difícil, meu. Mas um filme, um livro, eu uma posso. música que tem a ver posso. com... Bom, puta, livro, eu posso falar alguns, cara. Eu acho que o primeiro livro que fez diferença na minha vida foi o Pai Rico, Pai Pobre, né? Não, mas em relação à maconha, se a gente tiver alguma coisa assim. Lê Pai Rico e Pai Pobre, você que gosta da maconha, e diz pra mim o resultado dela. E se você decidir trabalhar com a maconha, lê o Monge e o Buda.
o monge executivo. É a essência para você poder liderar, é a essência para você poder trabalhar. Então, quando você está num caminho da maconha, da cannabis, enfim, escolha o termo que mais lhe agrada aí, nosso ouvinte, você, independente do termo, vai encontrar muita dificuldade. Você vai ter que saber liderar essas dificuldades, essas pessoas, esses projetos, esses objetivos da tua cabeça, né? Total. Liderar é difícil, pô. É difícil liderar você mesmo. Imagina você liderar um monte de outras coisas. Você é mãe agora, né? É difícil liderar uma família. Porra, uma casa, pelo amor de Deus, tá tudo fora de ordem. Pois é. Então, liderança é primordial. Que é isso. Bueníssimo. Liderança. Pode ler os livros aí que vai se dar bem. Boa. E, Jó, quem quiser encontrar, então, você nas redes, você tá mais no LinkedIn ou no Instagram, depois a Leda, a HBT, enfim, deixa aí os arrobas, os sites, onde é que a gente te encontra. Bom, vamos lá. O arroba HBT oficial, arroba Aleda oficial. Os tabacos, eles não têm arroba. Eu não posso ter arroba de tabaco. É arroba King Family oficial. Quem quiser conhecer o Mayon, arroba Mayon Hotel e Boutique. Quem quiser conhecer o Heruê, que a gente não falou, mas está na Bahia também, arroba Heruê Casas. Peraí, a gente deixou de falar de um outro empreendimento? Ah, tem um que é legal lá, Anitta. Que é legal também. Heruê? Heruê com H. Heruê Casas. Olha só. Mas pera, então, não tá dentro do hotel? Não, é outro negócio. Sua casa no sul da Bahia, claro. Nossa. É outro negócio. Senhora. Heruê é tipo um Airbnb. Heruê é um Airbnb, mas ela tem um perfil diferente do que é oferecido pra ti ali. Eu acho que é uma das, sei lá, contando numa mão, nem chega numa mão as casas que tem piscina. E ali é uma vila de 2 casas, que podem ser locadas juntas ou separadas, enfim, nada interfere uma na outra. E puta, é um lugar foda. E o bom é que quem fica na Heruê consegue ter a garantia de passar no atendimento e o dia no Mayon, inclusive. Ah, olha só. Então, isso é legal, porque quem fica lá em casa, além de ter uma cozinheira, um concierge, arrumação, mas é tudo em casa, esse hóspede, ele consegue ter a reserva garantida no Mayon. Então, ele pode tomar seu café em casa, descer pro hotel, passar o dia na praia, consumir, enfim. Depois subir pra casa, almoçar, passar a tarde, voltar lá pro Mayon, ele pode usufruir de tudo isso. Não, tem que... Vamos botar aí as fotos, vamos botar o arroba e tá espetacular. Bom, então é isso, a gente conversou aqui com o meu amigo Giorgio Volong, que criou apenas uma das marcas mais importantes do mercado da cannabis no Brasil hoje, que já completou 18 anos e aí rumo aos próximos 18, e que também é um empresário, enfim, do setor hoteleiro e certamente tem mais coisa vindo por aí dessa cachola de Giorgio. Então, Giorgio, muito obrigada. Estamos aqui com as portas abertas sempre que você quiser vir, contar uma novidade, falar a respeito do mercado. Tá mais do que bem-vindo e estou muito feliz de ter aqui você com a gente e de ter, né, realmente o apoio de vocês também foi fundamental para essa segunda temporada. Então, também sou bem grata. Anitta, eu que agradeço. Quero deixar também meu muito obrigado, minha referência aos meus sócios, o meu irmão Renato, meu sócio William, que são o alicerce de tudo isso, né? E também obrigado a toda a equipe, todos os colaboradores da empresa que deram condição para que a gente chegasse e completasse esses 18 anos. Então, obrigado a toda a equipe. Obrigado a você por estar dando voz nesse segmento também tão delicado. E obrigado ao mercado por nos consumir, né? Por usar as nossas marcas, por acreditar em tudo que fazemos. E se alguém tiver dúvida, é importante, principalmente falando da HBT e de todas essas marcas que nós conversamos. Quem tiver sua dúvida, entra no @saque, no @comercial,
entra no nosso Instagram, na nossa página, para conhecer esse profissionalismo e essas pessoas que estão por trás desses produtos que estão no mercado hoje. São muitas pessoas para poder certificar essa qualidade nos mais diferentes produtos. Então, obrigado a todas as pessoas que existem na minha vida e dão condição para que a gente possa existir de forma bacana. Arrou. Vida longa, Giorgio. Beijos mil. Graças a você que ficou com a gente até aqui, sinal de que curtiu o papo. Então, que tal compartilhar esse episódio nas suas redes e nos seus grupos de WhatsApp? Bora contar pra todo mundo que a indústria da cannabis já é uma realidade e avisar pra quem quiser participar dela que a hora é agora. Se quiser se comunicar comigo, é só escrever pra cannabishoje@gmail.com. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar todas as terças-feiras, é apresentado por mim, Anitta Crepe, e é produzido pela Leopoldo Electrical Group. Beijos e até semana que vem!